Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos aqui agora para o F90 trazendo os comentaristas repercutindo ainda a vitória do Flamengo. Em especial teremos o Zé Elias aí falando mais uma vez, dando aula sobre o Flamengo, sobre esse momento aí do Felipe Luiz. E vamos ver o que é que tem para falar, né? Ele juntamente com o Rodrigo Bueno e outros comentaristas. Se inscreve no canal, ativa o sino, créditos na descrição para a ESPN Brasil. Vamos agora ver aí, acompanhar, reagir juntos às palavras aí do Zé Elias e os outros comentaristas. Vamos lá. Atenção para uma situação que está acontecendo, que é a empolgação chegando ao Flamengo. Eu sei que você é flamenguista. Filipismo? Mande vídeos aqui, que amanhã também a gente vai colocando os vídeos aqui que vão chegando. Eu sei que você está empolgado. A matemática já é, não, o Flamengo, tal qual em 2009. Você que está lembrando aí, chegou. O Andrade, treinador. Deixou chegar, você sabe, né? Agora, ele venceu a segunda no comando do Flamengo. Na escalada, Bubu, a pergunta era, chegou um novo treinador para acabar com o fantasma, o Jorge Jesus? Ele vai fazer o flamenguista esquecer um pouco do Jorge Jesus? Então, o filipismo, ele carrega no DNA... Tem 2 jogos que ele dirigiu o time, Bubu. Então, falando de um jeito que parece que ele está 2 anos. Exatamente. O filipismo, ele carrega muito do DNA. Ele bebeu na fonte do Jorge Jesus. Então você vê, já na escalação inicial contra o Corinthians, que ele, e depois ele preserva, né? Ele gosta do quarteto com o Gerson, com a Arrascaeta, com o Bruno Henrique e com o Gabigol, nas posições mais ou menos que eram do Jorge Jesus. Algumas peças, muitas peças são diferentes, né? Então é difícil você reproduzir exatamente o que aquele time fez. Mas o Felipe Luiz está com essa boa vontade, está com essa ambição, com esse desejo. E ele tem 2 jogos, não tomou nenhum gol, né? Mesmo botando o time mais pra frente, mais vertical, não sei o quê, não foi vazado. Esse é um jogo que, se você pegar pela tabela, era confronto direto, né? Sim. O Bahia tá brigando com o Flamengo pelo G4. Um triunfo muito Vence importante. fora de casa o freguês Rogério Ceni, que é muito filho do Flamengo. Que coisa é Daqui isso, a pouco Bubu? nós vamos falar disso São aqui. 15 jogos, o Rogério Ceni não isso consegue aí. empatar com o Flamengo. Então, o Felipe Luiz foi comandado pelo Rogério, né? Conhece também, mas ele bebeu na fonte do Jesus, não do Rogério. E aí foi lá, fora de casa, consegue o triunfo, né? Porque o Bahia não gosta de falar vitória, né? Não. Então foi um triunfo do Flamengo fora de casa. Primeira vez de jogo fora de casa do técnico Felipe Luiz no principal, porque ele foi campeão do mundo com o Sub-20. Então, assim, ele tá trazendo um alento para os jogadores jovens que acabaram de ganhar um título mundial, Correto. trabalharam com o Felipe Luiz, certamente ele sabe o potencial dessa garotada. Para os jogadores que estavam escanteados, tipo o Gabigol, meio ali desmotivados, não sei o quê. Inclusive até o Braz falando que talvez possa ter a renovação. Não vai pra grupo, não. Não vai pra grupo, não. Zé. Sim. Não vai pra grupo, não, Zé. Não, mas ele falou. Mas aqui é um nessa casamento onda... que ninguém quer se separar. Isso, tem um comentarista surfista, tem um diretor surfista também. Não, Vocês lembram que quando eu foi levantei antes o da eleição, Botafogo, né? Vocês lembram quando eu levantei o Botafogo? Começo da temporada, o Botafogo enfrentou o Aurora, lembra o Aurora? Sim. E aí perguntando, e aí, Bubu, e agora? Como é que vai ser o momento do Botafogo? Ninguém sabe pra onde vai. Eu falei, o Aurora vai ser uma aurora para o Botafogo. E a partir dali, o Botafogo ascendeu, virou o que virou o melhor time do Brasil desse ano. Mas tudo começou ali quando o Aurora... Mas tanto que você falou que o Flamengo ia ganhar, né? O Botafogo Agora, o Flamengo ia ser o campeão. Ele Tite não- se decepcionou. Carimba o ele, problema Zé. é o Tite Tite. frustrou a nação. O problema é o Tite. Então, só que o Fica Felipe Tite, Luiz, não. Quando ele começa assim, eu quero ver como ele vai acendeu terminar. a chama rubro-negra. Como é que é? Como é que é Ele- o Goku? Não. Vai. Assim, esse é o Tá. Kamehameha. É o Kamehameha. Kamehameha, Tá, e mas esse o aí é igual Kamehameha Jesus. é do Botafogo. O Flamengo Felipe tem Luiz reacendeu o quê? a chama rubro-negra. Então, agora para acreditar que dá pra chegar Então, no título. agora o flamenguista, ele confia no título da Copa do Brasil, que é o que pode, em tese, salvar, não é? O sonho era a Libertadores. Com o Tite não funcionou. Mas o que sobrou a Copa do Brasil, hoje está ao alcance foi Felipe Luiz. Poderia e deveria ter feito um placar melhor, mereceu fazer isso contra o Corinthians, mas eu ainda acho que o Flamengo é o grande favorito para fazer a final contra o Vasco. Então você imagina o impacto no Flamengo e Vasco, que já foi final de Copa do Brasil 2006 para O Galão ficou E no já Campeonato já, Brasileiro, Descartou eu o Galão. imagino que quem pegar o Flamengo daqui pra frente, amigão, Que isso, é o Coringa? é o Coringa, tá no cinema do Fala ali pra dois. aquela Flamengo câmera daqui pra 4 aí, frente. então. Vai. Quem pegar o Flamengo agora...
É assim, vai complicar. Porque o Flamengo do Felipe Luiz é diferente do Flamengo do Tite. Vocês estão entendendo por que a Natália tá na piscina? Não, ela na verdade tá se recuperando. Que ela... Uma coisa era enfrentar o Flamengo do Tite, mais travado, mais previsível, freio de mão puxado. Agora não. É um Flamengo que você sabe quando chega na reta final, quando Quem deixa enfrenta chegar... agora o Flamengo? Vai enfrentar. Agora é um pouco mais difícil. Complica pro adversário. Vai. O Bahia sentiu na pele isso. Vai brincando. O Bahia sentiu. Vai. Então, tem Fla-Flu agora, Isso. por exemplo, né? Então o Fluminense nem precisa entrar em campo, pelo que você está falando. O Flamengo é favorito. Flamengo, então, Fla-Flu, que normalmente é... Fla-Flu, pra quem não sabe, foi criado 40 minutos antes do nada, Do nada, né? é verdade. Mas agora o Flamengo já tá com quase tudo de novo. Porque, assim, a motivação, ele conclamou a torcida. O Rio levou pro mar. Vamos jogar junto. Exatamente. Ah. Então, o Flamengo, nessa reta final da temporada agora, é um outro Flamengo. É um outro patamar, quase. Bom, eu queria mandar um abraço para a Sociedade Brasileira de Psicologia, que tem aqui um farto material para estudo dos seres humanos. Eu fiquei até um pouco impressionado com o que eu ouvi agora. Para cada otimista, tem sempre um pessimista. Não digo pessimista. Que é o seu digo, olharzinho eu do prefiro tipo... trocar pessimismo por realismo, que é uma coisa Então, completamente diferente. todo esse show Porque, espetáculo Edu, muito até bem sobre feito. psicologia, os psicólogos que acompanham o nosso programa, eu imagino que são muitos, porque isso Olha, tem eles que têm. crescer a cada dia. Essa positividade tóxica do Rodrigo Bueno me incomodou um pouquinho. Olha, é Ele mesmo? falou de uma maneira que eu pensei que o Felipe Luiz estivesse há 10 anos no Flamengo. Não, foram 2 jogos. Ganhou os 2 dois, né? jogos. Não tomou nenhum gol. Sim, mas espera um pouquinho, Rodrigo Bueno. 5 dias que ele é treinador, 6 dias que ele é treinador. Trabalho perfeito Profissional. até agora, né? Pera. O aproveitamento tá muito bom. A primeira impressão foi boa, mas foi uma primeira impressão. E a segunda foi boa também. Não, tô contando a primeira semana. A primeira A primeira semana foi a Assim, a primeira impressão foi contra o Corinthians. Não, a segunda não. impressão contra o Não, Bahia. a primeira faz tchan, a segunda faz tchan. Aí o que acontece é o seguinte: ganhou do Corinthians, ganhou do Bahia. Jogou bem contra o Corinthians, jogou bem contra o Bahia. Calma que tá começando o trabalho. E daqui a pouco, você empolgadíssimo como é, agora ninguém segura. Quem enfrenta o Flamengo. Que isso? Aí perde 2 Como é que jogos. é? Como é que é? Quem é esse aí? É isso que ele fez aí. Eu sou o Corinthians, o que é isso aí? É o charada, é isso? Agora o que acontece? Aí perde 2 jogos ou empata charada, 2, olha, cara. tá vendo? Atenção, nação, aí começa a querer justificar. Toda essa empolgação inicial dele, depois vira, nossa, também tá tudo errado e tal. Não. Calma. Flamengo É está uma no boa trilho primeira certo. semana, ponto. Calma, Moreno. Ponto. Boa primeira semana. Pontuou. É. Ô Zé, você é Tim Bubu ou Tim Prats nesse quesito aí da calma ou... Você tá rindo ou tá chorando, Zé? Não, Diz calma. Calma. pede Eu calma. tô assim também, calma. É o segundo jogo, tem empolgação natural. Eu acho que é um outro Flamengo. É um Flamengo mais forte do que o Flamengo do Tite. Isso sim, mas calma, segundo jogo apenas. É? Mas é um outro Flamengo, isso é certo. Ah, isso com certeza. Até animicamente, né, Zé? Os caras já estão numa vibe diferente, hein? É diferente, pô. Até eu falei aqui, citei antes, o próprio Braz admitindo Não, que vai pra pode grupo com isso aí não, Zé. Esquece isso daí. renegociar Não o vai o quê, Zé? contrato. Você vai pra grupo com essa conversa, Não, mas Zé. Não. É o que acontece no Braz, é vestiário. filme igual É o que você prego tá- na areia, Zé. Você viu prego na areia, como é que é? Prego na areia, coloca é um que prego é? na areia pra você ver. Aí vai... muda Não, o- ele não fica, ele não é muito firme. O Braz vai Areia devagar. que é mais batida, que é Bola mais daqui a dura, pouco né? entra de lá, não entra daqui, aí muda a conversa. Aí o filipismo não fia acabou? muito assim, Zé. Acabou o filipismo? Esse filipismo aí. Então, Esse filipismo... filipismo aí. Pra mexeu gente... comigo. ó, Ele pode chegar longe Tá. no Flamengo e o Filipe pode chegar ao futebol europeu. Eu acho tenho um que cara que chamar- tem potencial Opa! técnico brasileiro, com potencial no futuro. E quero mandar um trabalhar na abraço Europa. ao grande Ubiratã Leal, que nos acompanhou Ei, aqui a partir sabe. das 13 horas, me mandou mensagem, eu só vi agora a mensagem. E um abraço também ao Osmar Garrafa. Também grande acompanha. Garrafa. Ah, é o mandando um Garrafa? abração pra Grande vocês. Garrafa. Grande Você Garrafa. falou, Botol, o e ele Botol. falou, Prats está bem. Ele, quando ele era garotinho, sonhava com jornalismo. Veio com um sonho até a minha equipe. Garrafa tem E aí ele muitas se histórias, desenvolveu. hein? E Garrafa, nós vamos no ar o contar as programa. nossas histórias aqui, Garrafa. Mentira, Garrafa. não pode Tá no contar, ar o não. programa, Zé. O Garrafa É, que ele lançou ai, o ai, Bratz, ai. é isso? É, mas é Foi? verdade, Foi grande a mérito. base? Foi o meu Então- olheiro, o meu João Avelino. Isso. É hora de ir pro intervalo, o último desse programa. Mas vamos sair pro intervalo com... E o Flamengo venceu o Bahia e segue aí com 100% de aproveitamento. Eu gosto é o quê? Sabe o quê, ô Pedrosa?
É desse momento a Flapress fica quente, né? É sempre 880. 100% de aproveitamento. Quantos jogos? Nem céu, nem inferno. Responde pra mim, Pedro. 2 jogos. Mas olha só, não é só jogo. A gente tem que analisar desempenho. Tá certo. Parabéns ao Felipe Luiz. Você vai analisar daqui a pouco. É isso. Antes a gente vai... Flamengo campeão brasileiro. Não. A gente vai olhar a história do jogo. Rodou. O de Felipe Luiz já começou tendo uma chance clara com Gabigol. A resposta do Bahia veio rápida em escanteio com Wesley salvando na linha e Tassiano consegue cabecear para fora. Mas o rubro-negro mais uma vez queria vencer o time de Rogério Ceni. Bruno Henrique tem a chance, Marcos Felipe faz um milagre e a bola sobra para mais um lateral esquerdo do Flamengo fazer o gol. 1-0. Segundo tempo e o Bahia tenta, mas a bola para em Rossi. E Ayrton Lucas é quem leva perigo nesse chutão. Gerson também chega perto. Bahia assusta. Alcaraz carimba o travessão. E aí o Flamengo chegava na área quando o Santiago dá um soco em Michael. Após a análise do VAR, o árbitro marca o pênalti e expulsa o jogador. E é Alcaraz quem vai para a cobrança e faz o segundo gol do Flamengo e confirma mais uma vitória rubro-negra sob o comando de Felipe Luiz. Vini, você começou esse programa falando sobre o desempenho do Flamengo. Eu te interrompi para segurar a audiência, fiz o curso do João Kleber. E agora chegou a hora de você dizer que desempenho é esse, que show da Xuxa é esse, Vini Casagrande. Antes de mais nada, boa tarde, Fernandinha, boa tarde, Lucas Pedrosa e todo mundo que está nos assistindo aí. Vamos lá, desempenho é o seguinte, se a gente for parar e analisar esses 2 jogos do Felipe Luiz à frente do Flamengo, tudo bem, não foram 2 jogos de gala, um show da equipe do Flamengo, mas foram 2 jogos que ele prometeu e cumpriu. Um time extremamente ofensivo, um time inclusive melhor fisicamente, mas eu acho que é melhor fisicamente porque está correndo certo, está correndo melhor, não está desesperado atrás da bola como era anteriormente, e é um time com uma marcação alta, extremamente alta e intensa a todo momento. Sobretudo no primeiro tempo, que é quando os jogadores estão muito melhor fisicamente. No segundo tempo acaba caindo um pouco de rendimento, o que é normal. Mas o Felipe Luiz, desde a sua entrevista coletiva, desde a primeira vez que ele falou como treinador do Flamengo, e ele prometeu isso, que seria um time extremamente ofensivo, e tem sido. Quem teve a oportunidade de ver o mapa de calor do jogo do Flamengo, do time do Flamengo, diante do Bahia, foi um mapa de calor extremamente ofensivo. E é isso que eu tenho gostado na equipe do Flamengo. Mas o Flamengo com o Felipe Luiz tem demonstrado um problema que já vem demonstrando há muito tempo. Não é o problema do Felipe Luiz e eu tenho certeza que ele vai corrigir isso. O Flamengo não aproveita as oportunidades. Foi assim contra o Corinthians, foi assim também contra o Bahia. E vai chegar um determinado momento que essas oportunidades vão fazer falta. O Flamengo criou muitas chances de fazer gol contra o Bahia, por exemplo, mas fez apenas 2 gols. E fez o segundo gol ali no último lance, através de um pênalti, que foi um pênalti extremamente juvenil do jogador do Bahia, mas o Flamengo, se a gente for parar e analisar, em várias finalizações que teve, botou apenas 1 pro gol. Então eu acho que isso precisa evoluir. Eu acho que o Felipe Luiz agora ele vai ter tempo para trabalhar isso, porque tem uma data FIFA agora. Ô, Lucas Pedrosa, tem um outro ponto nessa história só toda? para finalizar meu comentário em cima do desempenho do Flamengo, o que eu tenho gostado também é que os laterais têm ido muito lá na frente. Inclusive o primeiro gol do Flamengo, se a gente for parar e analisar, marcado por Ayrton Lucas, foi uma jogada do Wesley, que fez uma jogada ofensiva muito boa pela ponta direita, e o Ayrton Lucas, que estava lá, aproveitou a oportunidade, uma bola rebatida do goleiro e conseguiu botar a bola para dentro. Então é isso. Só para finalizar meu assunto, perdão, Pedrosa. O ex-lateral, treinador abençoando os laterais do Flamengo, o Lucas Pedrosa, essa irregularidade de um tempo para o outro que o Vene trouxe aqui, eu falei isso na semana passada sobre como a gente vai encontrar isso daqui para frente para a temporada, pelo que eles já jogaram de jogos até aqui e pelo que ainda faltam. E aí agora, além da questão física, tem também uma questão mental. Vai chegando o final, a proximidade de você ser rebaixado, de você arrumar uma vaga na Libertadores, de você ganhar um título, a pressão mental ela aumenta. E assim, isso fica muito mais extenuante numa maneira total. Então acho que o que a gente vai ver daqui pra frente, acho que não é um problema só do Flamengo, isso é um problema, vai ser um problema dos times que brigam nas pontas, dessa irregularidade. Vai ver um primeiro tempo
que vai massacrar e um segundo tempo mais cansado mesmo, Pedrosa. Eu acho que isso vai acontecer mais e mais daqui pra frente, infelizmente. Agora, o Flamengo, o Rogério Ceni não consegue vencer o Flamengo, o Lucas Pedrosa. O que acontece? Que magia é essa que acontece? Olha, ele teria uma oportunidade de vencer, porque o Flamengo estava vivendo uma má fase, e aí, pro azar dele, trocou o técnico e o time começou a jogar. Eu acho que o Flamengo fez um bom jogo lá na Arena Fonte Nova, mas teve um ótimo resultado. Porque ganhar do Bahia lá não é fácil, é um adversário também que estava encostando no Flamengo na zona de classificação, então você ganhar 3 pontos também contra um cara que está ali atrás de você é importante. O Flamengo muito mais ofensivo, como o Vene falou, a escolha pelo Wesley em relação ao Varela claramente é um detalhe do trabalho do Filipe Luís, que gosta de ser mais ofensivo, porque o Wesley é melhor atacando do que o próprio Varela. Você tem o Ayrton Lucas também, que tem muita velocidade, apesar de não estar vivendo uma boa fase, mas consegue voltar, consegue fazer gol, e o entrosamento dos caras lá da frente, né? Bruno Henrique, Gabigol, Gerson, Arrascaeta, são jogadores que já se conhecem há muito tempo. Então o Flamengo também ganha com esse entrosamento. Eu acho que o Gerson, para mim, é um dos 3 melhores jogadores do futebol brasileiro na atualidade. É um absurdo que esse cara tá jogando, gastou a bola ontem, e a construção novamente feita pelo Léo Ortiz, e também, ontem não, né? No sábado. E também pelo Léo Pereira. Eu acho que essa é a ideia do Filipe Luís, né? Construir a partir da defesa. O Léo Ortiz é muito técnico, o Léo Pereira também tem boa saída de bola. Mesmo o Fabrício Bruno sendo convocado para a seleção brasileira, eu entendo a ideia do Filipe Luís. Não era uma decisão fácil, tirar o Fabrício Bruno, que é um baita de um zagueiro. Mas a ideia dele, ela tem embasamento para poder acontecer. E o Flamengo tem jogado melhor com essa dupla de zaga. Ô, Vene, o Gabigol fez o jogo 300 pelo Flamengo. Aí a gente, no jornalismo, a gente lê dessa forma, o jogo de número 300. Porque como é que fala o 300 lá no numeral? Como é que é? Eu não vou arriscar, vou ser sincero. Ninguém arrisca, porque a gente não é bom com número, a gente é bom com palavras, não é mesmo? Eu não sei mesmo. E foi mais uma vez, ele esteve aí entre os titulares, né? Isso tem acontecido, ele falou até sobre isso na preleção, né? Antes do jogo acontecer, ele pediu a palavra e falou sobre esse número tão importante que ele atingiu. Vene, a gente não precisa falar muito, apontar muito, que todo mundo já viu. Que essa trajetória do Gabigol, ela tá acontecendo como titular, obviamente, pela chegada do Filipe Luís, né? Pelo entendimento de entregar a esse jogador agora, nesse momento, essa responsabilidade. Sem sombra de dúvidas, eu acho que o Filipe Luís, ele acerta em fazer isso. Inclusive, ele acerta 2 vezes. O próprio Pedrosa acabou de mencionar a entrada. Só um minutinho que ele vai trazer como é que fala 300. Informação. 300º. Não vou falar isso nunca. Eu não sabia. Se escrever ali, eu vou me embolar. Tudo bem. Daqui a 10 minutos eu já esqueci. É o 300º jogo do Gabigol com a camisa do Flamengo. Fala, e o Filipe Luís, ele acertou duplamente aí. Se a gente for parar e analisar, o Léo Ortiz, ele tinha que ser titular, e o Tite, em determinado momento, não colocou o Léo Ortiz como titular, e o Gabigol jamais poderia ficar atrás do Carlinhos na fila ali pela briga por uma posição no setor ofensivo do Flamengo. Repito, se fosse o esquema do Tite, eu não ia ser a favor da entrada do Gabigol como titular, como eu não fui a favor da entrada do Bruno Henrique fazendo essa função que o Pedro fazia e o Bruno Henrique estava tentando fazer. Agora, como mudou o esquema, eu sou totalmente a favor, até porque o Gonzalo Plata, ele acabou de chegar ao Flamengo e ele não vem fazendo partidas para que eu possa chegar aqui na frente da câmera e brigar pela titularidade dele. Não, pelo contrário. Filipe Luís conhece o Gabigol há muito tempo, sabe cada detalhe do Gabigol, como ele gosta de jogar, enfim, sabe que o Gabigol também precisa um pouco de carinho, o próprio Filipe Luís falou sobre isso. Eu acho que o Filipe Luís acerta. Agora, se você me questionar sobre a atuação do Gabigol na partida contra o Bahia... Você gostou? Eu não gostei. Acho que o Gabigol, ele pode atuar muito melhor do que ele atuou contra o Bahia, mas isso não quer dizer que eu seja contra a titularidade dele. Muito pelo contrário. Vou ser a favor, nessa reta final de temporada, nesse esquema que o Filipe Luís vem fazendo. O Gabigol, na minha opinião, tem que ser titular, e eu acho que o Gabigol, ele só precisava de confiança. Com o Tite, a gente sabe muito bem como era a relação. Não era das melhores, o Gabigol não estava feliz. Inclusive, o pai do Gabigol fez um comentário recentemente, nesse final de semana aí, falando sobre a felicidade do Gabigol, dizendo, meu menino voltou a sorrir. Eu não tenho dúvida disso, que o Gabigol, de fato, deve estar muito mais feliz, muito mais contente, muito mais confiante agora com a chegada do técnico Filipe Luís. Acredito eu que o Gabigol possa crescer de produção com o Filipe Luís, mas... Repito, ele pode atuar muito melhor do que ele atuou diante do Bahia. Acho que o jogo contra o Corinthians foi melhor do que o jogo contra o Bahia. Você acha que ele precisa de tempo ou você acha que esse é o novo Gabigol? Porque a gente estava falando sobre a questão do amadurecimento, né?
E junto com ele vem mais experiência, mas vem questões físicas também. O que você era capaz um pouco mais jovem, até como atleta de alta performance, você começa a não ser mais quando você vai envelhecendo, né, no seu esporte. Você acha que... Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o Gabigol precisa de mais um pouquinho de tempo. Ficou muito tempo parado, teve processos mentais muito difíceis, como um doping e depois um desgaste com o treinador, isso é muito difícil. Eu acho que ele precisa de tempo. Você acha também, Pedrosa, ou você acha que não? Que talvez seja... A gente está conhecendo um novo Gabigol. Eu não acho que o Gabigol vai voltar a ser o jogador que ele foi em 2019, em 2018, 2017, quando ele arrastava, ele pegava a bola na ponta, conseguia construir, participar. Eu não acho que ele tenha mais a vitalidade necessária para isso, e eu tô falando isso embasado nos últimos 2 anos, que é um lastro importante pra gente poder avaliar um jogador. Tem 2 anos que o Gabigol não joga em alto nível. Isso aí tem que ser deixado claro. Mesmo antes do Tite, né? Eu acho ele um grande jogador, gosto muito do Gabigol, é um centroavante absurdo. Mas voltar a ser aquele jogador, talvez ele não volte. Ao mesmo tempo, ele pode se reencontrar no Flamengo. Eu acho que quando você tem doping, você tem um treinador que não te utiliza e que não gostava de você. E ainda tem a questão psicológica, porque você tem que estar sempre motivado. O Gabigol claramente é um cara que precisa de motivação. Isso também pode virar uma chavinha dele na confiança, a conversa com o Felipe Luiz, com os seus companheiros, onde ele já venceu muito com o Flamengo também. Então o Gabigol pode ser importante nessa reta final. E o jogador precisa jogar. Isso aí eu concordo plenamente com vocês. O Gabigol não vai jogar 1, 2 jogos e vai ser o Gabigol que todo mundo espera que ele seja. Ele precisa de sequência e em algum momento eu acho que o gol vai sair, depois que o gol sair vai sair a Uruca também e o Gabigol vai desempenhar melhor. Se ele vai voltar a ser aquele jogador, eu duvido muito, mas ele pode muito bem continuar ajudando o Flamengo. E depois da vitória, o Felipe Luiz falou na coletiva. Então galera, é isso aí, esse foi o vídeo. Só peço a vocês que por favor se inscrevam no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa também o seu comentário, o que é que vocês acharam, né? De fato o Flamengo melhorou, de fato com a chegada do Felipe Luiz, deixa o time um pouco mais confiante, deixa o time realmente com o DNA que o Flamengo tem, né? Que é o DNA ofensivo. E cria uma expectativa grande, né? Cria uma expectativa grande para que o Flamengo consiga continuar fazendo uma boa reta final de temporada. Lembrando que foram 2 jogos que teve com o Felipe Luiz e 2 jogos que ele venceu. Um na Copa do Brasil e outro agora no Campeonato Brasileiro. 2 jogos difíceis, ele já de cara pega 2 pedradas aí que ele consegue se sair bem. Mas já tem outra pedrada pela frente assim que terminar a data FIFA. O Flamengo já encara o Fluminense e é um jogo importante, porque claro, o Campeonato Brasileiro, o Flamengo está em reta final. Jogo que pode colocar o Flamengo mais próximo ali do Palmeiras, do Botafogo, principalmente se algum deles tropeçarem, levando em consideração já que o Palmeiras tropeçou, né, empatou com o Bragantino e o Botafogo ganhou, mas o Botafogo pode empatar também, pode perder. E aí o Flamengo tem que estar ligado nisso, né? Porque são pontos importantes, e sem contar que é um rival que está brigando, né, contra o rebaixamento. E o Flamengo pode, em uma cartada só, né, conseguir 2 boas situações positivas, né? Que é se aproximar mais ali da ponta da tabela e também pode ali estar dificultando a vida do seu rival, né? Um dos seus rivais cariocas, que é o Fluminense, que pode, né? Esse ano ainda, né? Embora melhorou, mas ainda corre riscos de ser rebaixado. E o Flamengo, claro, não vai perder a oportunidade de tentar, né, piorar a situação do seu rival. Mas é isso aí, a gente vai aguardar agora, né? Porque data FIFA, jogos da Seleção Brasileira, o Flamengo vai ter dias aí de descanso. Vai ser bom também para o Felipe Luiz ajustar coisas que ele precisa fazer, né? Principalmente para treinadores novos que chegam, é muito bom porque ele consegue, né, ter esse tempo aí para poder ajustar aquilo que ele quer, né? Mudar situações ainda que ele precisa ver, questão defensiva, jogadas, armar o time, organização tática, tudo isso é importante. E aí agora, nesse quesito, pro Flamengo, pro Felipe Luiz é muito bom esse tempo aí que vai ter de descanso para poder estar treinando mais e os jogadores voltarem, né, com mais aptidão, com mais ímpeto aí para poder terminar essa temporada da melhor forma possível. No mais, galera, esse foi o vídeo, tamo junto e até o próximo.